E aí, pessoal? O pessoal está na dúvida com a questão 3 da lista de exercício, que é aqui: considere que x é o conjunto universo com valor no intervalo de 0 a 10. Considere os conjuntos difuso A, B e C. Então, aqui o A e B e C são os conjuntos. Então, eu tenho aqui o nosso A, B, C. Ali está dizendo 0,1/1. Então, 0,1/1 significa que eu tenho o número 1, certo? Como sendo 10% pertencente ao A. Então 0,1 significa que pertence a 10% ao grupo A. Depois tem 0,2/2. Então tenho ali 0,2/2, ou seja, o número 2 pertence a 20% ao grupo A. Então o 0,2 indica ali que o número 2 pertence 20% ao A, porque isso aqui é um conjunto difuso. Então, para evitar confusão, a ideia é essa: eu tenho ali o número 0,1/1, 0,2/2. Então, sempre que tem o zero é 0,2 é um número. Depois, vírgula, 0,3/5, ou seja, 5 pertence 30% ao A. 0,7/8. Então, o 8 pertence 70% ao conjunto A. Depois 0,8/6. O 6 pertence 80% ao grupo A. 0,9/7. O 7 pertence 90% ao grupo A. 1/10. O 10 pertence 100% ao A. Então esse 0,1, ou seja, de 0 a 1, está indicando essa porcentagem. 0,1, 10%, 0,2, 20%, 0,3, 30% e assim vai. Então, fazendo a leitura desse cara, eu tenho ali o conjunto A formado por 0,1/1, 0,2/2, 0,3/3, 0,3/5, 0,7/8, 0,8/6, 0,9/7 e 1/10. Conjunto B: 0,3/1, 0,5/2, 0,7/5, 0,8/8, 0,9/6, 1/7. Conjunto C: 0,1/1, 0,2/4, 0,5/6, 0,8/7, 0,9/10. Certo? Então, no conjunto C, o 1 está a 10% em C, o 4 está a 20% em C, o 6 está a 50% em C, o 7 está a 80% em C e o 10 está a 90% em C. Essa é a ideia. E aí vem a pergunta: vou fazer só a letra A e a letra B para vocês entenderem um pouco o que é isso. Então, letra A. A está contido em B? Então a ideia é que, para que A esteja contido em B, os elementos de A precisam estar em B. É essa a ideia. Então eu olho ali em A. O 1 está a 10% em A. E aí eu olho, ele está em B, o número 1. Quando você olha lá o B, eu não tenho ali o 1. Eu tenho 1 sim. Está em 10% em A e 30% em B. O número 2 está 20% em A e está a 50% em B. O número 5, o número 5, ele está 30% em A e está a 70% em B. O número 8, ele está a 70% em A e 80% em B. O número 6 está a 80% em A e está a 90% em B.
certo? O número 10. O número 10 está em A e o número 10 não está em B, ok? Então veja, eu tenho aqui o 7 a 70%, mas eu não tenho o 10 em B. Então, se eu não tenho o 10 em B, isso significa que o quê? Que nem todos os elementos de A estão em B. Então, se nem todos os elementos de A estão em B, isso significa que o A não está contido em B. Mas olha o contrário. Todos os elementos de B estão em A. Significa que B está contido em A. Agora, imagine o seguinte, que para ser a letra B é que tem que estar contido e é igual. Ou seja, esses números de cima, o 0.1, 0.2, 0.3, 0.7, eu tenho que ter os números de baixo que estão em A e em B tem que ser o mesmo, mas os números de cima, tanto de A quanto de B, tem que ser igual. Então, para que o A estivesse contido e é igual a B, significa que tanto o número de cima da barra quanto o número de baixo tem que ser igual, tanto em A quanto em B, certo? Nesse caso, eu tenho aqui para esse exercício que o B está contido em A. Ou seja, eu tenho elementos de B que estão em A, mas eles não são iguaizinhos, certo? Então não tenho exatamente os mesmos elementos de B em A. A tem um elemento a mais, que é o 10. E aí eu tenho esse efeito. Mas não posso falar que o A está contido em B, porque o A tem uma coisa a mais. Então é essa a ideia do exercício, tá ok? E aí vocês terminam o resto. Tranquilo? É isso aí.